appreciate it. A mystery. It's amazing how your patience with me, God will never leave. You don't give up on me. Don't ever leave. Help me. E testando o som. Som. E boa noite, amados. A paz do Senhor a todos. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Que Deus possa essa noite falar no coração de cada um. Que você possa fechar os seus olhos nesse momento. Eleve seus pensamentos a Deus nesse momento. Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai,
por tudo que Tu tens feito por nossas vidas, Deus. Queremos Te agradecer, Senhor, por todos os benefícios que Tu tem trazido para nós, Pai. Queremos Te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estar aqui em Sua casa hoje, Senhor. E hoje dizemos para Ti, Deus, Tu és bem-vindo entre nós, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor possa se fazer presente aqui em nosso meio, Deus. Que o Senhor possa falar conosco, Pai. Toca em nossos corações, Pai. Derrama a Tua unção sobre essa igreja essa noite, Pai. Derrama a Tua unção sobre nós, Senhor. Nós Te entregamos, Deus, esse período de louvor em Suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. Diga, e nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme e eu não me desvio. Todos juntos. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Quantos creem que nós temos um Deus? Nós servimos a um Deus que é capaz de abrir o mar. Mesmo que venha a tempestade, a noite fria sobre nós, nós não vamos temer, porque nós temos um Deus todo-poderoso. Amém?
Você que conhece, cante. Quando a noite fria cair sobre mim, naraná, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá e me levará em te confiar, e me levará em ti. Então canta, igreja. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando. Quando a noite fria, quando a noite fria cair sobre mim, nananá, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando. Agora olha pro seu irmão e fala assim, ó: por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu grito, por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro. Por isso eu pulo. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença. Se alegre na presença do Senhor. Por isso eu danço, 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 danço. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro. Então eu direi, só vocês. Então eu direi, oh, oh, pulando e dançando. Então tira o pé do chão. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Senhor,
Esse é o nosso Senhor. Oh, Jesus. Estamos aqui, Pai, para te adorar e te dizer que Tu és o nosso Deus, que o Teu braço forte nos susterá, que o Teu braço forte nos levantará nessa noite. Aleluia! Oh, Deus! Quando o mar agitado estiver e fantasmas eu só consegui enxergar, na minha direção o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem me afundar, aflições e no mar de angústias está. Declare isso. Na minha direção, oh, e sobre as águas me fará caminhar. Declare. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar, se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar, se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me Cante comigo nessa noite. Quando o mar agitado estiver, eu só consegui enxergar. Na sua direção está o Salvador. Na sua direção está aquele que pode todas as coisas. Sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem brilhar, aflições e no mar de angústia cessar, na minha direção o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Declare. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar, se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levará. Sobre as águas, sobre as águas. Só a igreja declarando. Cante mais alto. Cante mais alto. Aleluia. Se porventura, oh, o braço forte do meu Senhor me levanta. Mais uma vez,
declare. Sobre as declare isso nessa noite. Deus está te fazendo andar por essas águas sobre essa noite. Declare isso, declare isso. Oh, o braço forte do meu Deus. Oh, me levanta. Mais uma vez. Sobre as águas vou andar. Seu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor, o braço forte do meu Senhor, o braço forte do meu Senhor me Aleluia! Aplauda mais forte a esse rei, aplauda ele, aplauda ele! Esse rei que nos libertou da garra do pecado, nos libertou do reino das trevas, nos trouxe para a sua luz. E hoje nós podemos cantar que não há nada melhor do que o nosso Deus, nada melhor do que estar na presença do nosso Pai. O mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você vê, cante a Ele, e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Então declara bem forte, igreja. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor. não há nada, nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo. Feitos em varas, não vou esconder. Um amigo encontrei. Deus das montanhas é o Deus dos mares, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Cante bem alto, não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Agora olha só o que Ele faz na sua vida. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às
nada melhor. Cante isso. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Se você crê nisso, declare. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Se você crê nisso, aplauda esse Deus nessa noite. Aleluia. Nós adoramos o Teu nome aqui nesse lugar, Pai. Nós cantamos aqui junto com o coral de anjos: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Sua glória. Nós cantamos que Tu és santo para todo sempre, Rei dos reis, o único digno de ser adorado. E os anjos clamam: Santo. Santo para sempre. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram, os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Diga que o nome dele, o Teu nome é o mais alto. Teu nome, todos os governos, os tronos e domínios, governos e poderes
é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, e tu sempre serás Santo, Santo. Será que a igreja pode cantar? Os anjos clamam e os anjos clamam. Toda a criação, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, nós cantamos a ti, Senhor. Santo é o teu nome. Santo, Santo pra sempre. E tu sempre serás para todos sempre, Santo pra sempre. Nós adoramos o teu nome, Jesus. Só tu és santo, Senhor. Aleluia. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo, 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 santo. Em breve nós estaremos com Ele declarando isso. Assim como os 24 anciões se prostram diante do trono e declaram 24 horas: Santo, 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 Santo Tu és. Querido, nós estamos aqui porque nós temos a plena certeza que tudo isso aqui vai acabar. E em breve Ele voltará e virá nos buscar. Virá buscar um povo lavado e remido no sangue dele. Virá buscar um povo que crê que Ele é aquele que é e que Ele que há de vir. Aleluia! Então eu quero te convidar nessa última canção, como se a gente já estivesse lá, nesse grande e lindo coral, dizendo que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Aleluia, aleluia! Eu não sei como vai ser a minha reação de ver Jesus na minha frente. Imagine Ele agora aqui, como você faria, como você reagiria. Eu não sei, irmãos, acho que eu me jogaria aos pés, choraria, abraçaria, eu não sei. Mas que você possa demonstrar o teu amor, a tua gratidão, a tua devoção aqui nessa noite a esse Rei dos Reis. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Eu quero ouvir vocês.
és adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu aguardado, ele vem me buscar, ele vem, Jesus, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Agora, em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará. Confessará, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, mas a igreja será, aleluia, aleluia, aleluia. Num piscar de olhos acontecerá. Preparai-vos, ó igreja, porque Ele breve virá e virá nos buscar. Oh, aleluia! 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 Estenda as suas mãos para a Vila Rosalie, queridos. Estenda as suas mãos. Vamos declarar a paz nesse lugar. Vamos declarar a paz nesse lugar. Estenda as mãos, queridos. Declare a paz nesse lugar. Declaramos a paz neste lugar, Espírito Santo. Declaramos a paz nesse lugar. Senhor Deus, nesse momento clamamos, Senhor, e determinamos milagres sobre Vila Rosalie. Porque esse bairro, essa cidade, Senhor, as suas mãos estão potentemente
cuidando desse lugar, Senhor. Nós determinamos que todo mal, Senhor, que toda potestade em atmosfera espiritual bata em retirada desse lugar, porque esse lugar está selado pelo Teu Espírito, porque existe uma igreja que clama e busca e determina um milagre sobre esse lugar, que toda maldição, Senhor, todo demônio, toda a atmosfera do mundo espiritual, todo portal que se abre para entidades entrarem, nós fechamos toda essa legalidade e no mundo espiritual damos uma ordem: saia daqui, porque esse lugar é de Jesus. Vila Rosali é de Jesus, Rubens Farrula é de Jesus, Nova Vida, Vila Rosali é de Jesus, São João de Meriti pertence ao Rei, ao Todo-Poderoso, que morreu e verteu o seu sangue naquela cruz. Então nenhuma legalidade há sobre esse lugar, porque é uma igreja que ora, que busca, milagre vem. E nós determinamos sobre todas as ruas, toda maldição, todo demônio que está nos lugares encostados, esperando, bate em retirada, porque aqui tem um clamor verdadeiro que busca, uma igreja que ora e acredita no sobrenatural. E quando o joelho dobrado busca, um clamor se levanta, todo mal tem que sair, porque é no nome daquele que vive e reina para sempre. Amém. Você pode dar um grande aplauso a Jesus. Aleluia. Nós servimos a um Deus que, por mais que pareça que está difícil, por mais que pareça que o barco vai virar, que o barco vai naufragar, Ele está com tudo sob controle. Tudo está nas mãos desse Deus. Nada escapa do controle desse Deus. Ele tem a sua vida assim, ó, nas palmas da mão dele, nas palmas das mãos. Ele tem toda a sua vida nas palmas das mãos. E Ele fala assim: meu filho, fica tranquilo, eu estou com você. Por mais que a tempestade esteja balançando a sua vida, o vento forte esteja tentando te derrubar, você não vai cair. E mesmo que você caia, eu vou estender a minha mão para te levantar, porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. Eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar sozinho. Os meus planos sobre a tua vida nunca vão se frustrar. Aleluia. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. A terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impede. E Ele fala assim para você nessa noite: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho.
Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus falou que tem um plano contigo e com a sua família nessa noite, não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus. Meu irmão, você entendeu o que essa letra da música quer dizer? Os planos que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para toda a sua geração, ninguém impedirá. Não é aquilo que, Deus tem um plano para mim, mas essa doença vai impedir. Não, ninguém impedirá. Nada pode impedir os planos que Deus tem para a sua vida, para a sua família. Se Deus falou que vai salvar a sua família, ninguém impedirá. Se Deus falou que vai curar a sua vida, te curar de uma doença, te curar de uma depressão, de uma ansiedade, ninguém impedirá, porque os planos de Deus são perfeitos, eles são maiores do que os nossos. Aleluia! E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Está dando uma ordem para o vento, sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Se você crê nisso, aplauda Ele nessa noite. Aplauda esse Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Dá um abraço no seu irmão, diga a ele: Deus te abençoe, rica e abundantemente. Vamos ao seu lugar, queridos. Você está na igreja de Nova Vida em Vila Rosalie. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Está com a mesa de som aí, por favor. Baixe o som, PA da frente, por gentileza, senão vai dar microfonia. Também a parte da frente um pouco mais. Isso aí, não mais. Quem está aí?
acerta para mim. Queridos, eu tenho um recado para os irmãos. Vem cá, antes de eu falar do recado, não esquecer de você. Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Dia 25 de abril, sexta-feira, 19h30, culto de casais com o tema do sim até o fim. Tema forte, hein? Dia 26 também tem o bate-papo de homens corajosos com o diácono Felipe, às 17 horas, aqui na igreja, amém? Gente, passeio com batismo já tem data, dia 24 de maio, vai ser um sábado, o valor é R$ 80, e o sítio é o sítio Mazarope, em Santa Cruz da Serra. Esse valor de R$ 80 contempla a ida para o sítio, o churrasco e a entrada, tá bom? Então, procurem a Alcineia no final do culto. Quem vai batizar não tem mais vaga, agora só no próximo, só quem vai participar do passeio, amém? Cultos semanais, terça-feira, nosso culto da família, às 19h30, quarta, às 8 da manhã, Bom Dia Espírito Santo, às quintas, às 19h30, nosso culto de oração, e aos domingos, às 8h30 da manhã, EBD infantil e também EBD dos adultos aqui em cima no templo. Às 10, nosso culto matinal, e às 18, o culto ao qual estamos fazendo parte, amém? Cestas básicas, volto a falar, quem puder contribuir, seja 1 quilo, seja R$2, R$5, estamos precisando de verdade, gente. Esse mês a gente não tem como ajudar os irmãos, então eu preciso de vocês, do amor de vocês, que seja 1 quilo, tá? Eu tenho certeza que já vai contribuir muito na mesa daqueles que ainda precisam do nosso amor, amém? Agora eu vou chamar a Marcinha para falar do nosso culto de mulheres e logo após o Joãozinho para falar do JPEG. Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. Boa noite, meninas e meninos. Só que meu recado é para as meninas. Quem não for viajar, por favor, dia 18, estaremos aqui na igreja, a partir das 19 horas. Eu estou preparando com a minha equipe um café bem gostoso para a gente. Vai ser um bate-papo, como eu estou gastando a minha vida. E outro recadinho para vocês, nós fazemos tarde de comunhão. Você quer uma tarde de comunhão na sua casa? Você fala comigo, eu vou levar minha equipe e você vai convidar quem você quiser. Tem palavra, tem louvor, tem dinâmica, tem oração, tem alegria nessa tarde. É uma tarde muito gostosa. Qualquer coisa é só me procurar, que eu marco um sábado e a gente faz. E não esquece, bota na sua agenda, sexta-feira, às 19 horas, tá bom? Um abraço. Amém. A paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Só rapidinho para me frisar aqui, como a gente falou no culto jovem, na sexta-feira agora a gente vai estar realizando, o JPEG vai estar realizando um evangelismo e a concentração vai ser aqui na igreja, na porta da igreja, às 8h30 da manhã, nessa sexta-feira agora. O Rogério sempre fala que uma igreja, para ser igreja, ela precisa de 5 pontos, né? E quais são esses? Oração, adoração, palavra, serviço e evangelismo. O evangelismo é organizado pelos jovens, mas não é somente restrito para os jovens, a igreja toda pode participar, então você pode me procurar para a gente anotar o seu nome, para a gente estar realizando esse evangelismo, e a gente vai partir para a matriz, e nós vamos falar do amor de Jesus, Jesus crucificado, Jesus ressuscitado, para a honra e glória do nome do Senhor, e eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Pai de sua igreja, amém? Vou falar rápido aqui também do nosso mês da família, em maio agora. Vamos ter várias programações, todos os departamentos vão estar nos ajudando. Cada culto vai ter uma novidade, espero que os irmãos venham de coração aberto, está sendo preparado com tudo muito carinho. E cada culto vai ser uma novidade diferente, tá? A gente vai ter vários convidados. E sexta-feira agora também vamos estar indo ao monte. Quem quiser ir ao monte também, só me procurar no final do culto aí, a gente vai antecipar, porque sábado nós vamos ter às 12 horas de oração, então vamos antecipar agora para sexta-feira também, 8 horas da manhã aqui na frente da igreja. Quem quiser ir, só nos procurar no final, tá? E em relação às camisas, creio que já acabou os pedidos, só as encomendas que já está sendo feita, tá? Mas mesmo assim, qualquer coisa, vocês procuram a gente também no final do culto para estar conversando sobre as camisas, tá bom? Orem, participe de todas as programações da sua igreja. Amém.
Amém. Queridos, nosso passeio ele está chegando e é com batismo, você sabe disso. Só que esse passeio ele vai ter algo muito especial, vai acontecer no mês da família e eu acho que vai ser ímpar para a vida de muitas pessoas que vai nesse batismo vai poder assistir algo muito especial, que é o sepultamento da antiga criatura e ressuscitando uma criatura nova em Cristo Jesus. Então, esse batismo é um batismo que vai marcar o mês da família, e eu espero que todos os meses da família a gente tenha batismo, sabe? A gente fizer aqui, tenha batismo, para a gente declarar esse poder e essa unção na vida das pessoas. Amém, amados? No batismo, coisas grandes vão acontecer. Você pode dizer amém? Outra coisa que eu queria mostrar para os irmãos, não sei se os irmãos já viram, nós já levamos a parede um pouco para trás, parece que está maior, sim ou não? Sim. Está maior, com certeza. Levamos um pouco para trás, abrimos isso aqui para fazer uma curvatura, tá? Então hoje isso aqui, o som mudou. Por que o som muda? Isso aqui não é só enfeite, é enfeite, mas não é enfeite. Aqui é para o som propagar, né? Foi feito isso aqui, é uma acústica. Eu sei trabalhar com acústica, Deus já me deu essa graça, né? Então, toda essa igreja tem acústica. Se você observar, nós tivemos um vazamento ali, ó, do lado do ar-condicionado, tivemos que abrir a parede. Quem está próximo, você vai ver que tem o drywall e a parede. Então, são 20 centímetros de acústica que nós temos aqui na nossa igreja. Então, preparamos para isso. Fizemos essa parede aqui, nova, já está pintada, emassada, toda direitinho. Essa semana que vai entrar, nós vamos fazer a marcação do telão, sabe? A marcação do telão. Aqui do lado, nós vamos colocar um friso de LED, só que não é aquele LED que fica aparecendo as luzinhas. Sabe qual é que eu estou dizendo? O irmão sabe, né? É um friso de LED que ele é embutido. Ele vai ter daqui, lá em cima, e o que sobrar aqui, a gente passa para cima. Então vai ficar um negócio muito legal. E vamos marcar o telão daqui para frente. Vamos acabar de pintar a parte de baixo, fazer areia do lado. Então tudo isso é porque você tem abençoado essa igreja. Amém? Já temos os 2 data show já, queridos. Estamos aí lutando para fazer uma tela panorâmica. Então a gente vai ter uma tela, se a gente conseguir fazer isso, nós vamos conseguir, amém, amados? Nós vamos ter uma tela praticamente, aqui tem 8 metros, né? Então você tira aqui 70 centímetros, eu acho que é 70 centímetros, né? Então 2 vezes 7 são 14, né? A gente vai tirar 1,40 de 8 metros, então vai ficar uma tela lá de cima do preto até aqui. Vai ficar pequeno ou grande? Ficar grande, você vai poder ver melhor as coisas que acontecem na nossa igreja. A gente vai unir os 2 telões, estamos fazendo tudo, já contactei um técnico para vir fazer isso, vai vir na terça-feira fazer isso para a gente. Os fios já estão, você está vendo esses 2 fios pendurados aqui, que já é os fios que já passamos, e foi um trabalho muito grande essa semana para a gente, mas já passamos as fiações, tanto de energia, quanto o cabeamento para jogar a imagem. Então, isso aqui está pronto. Amanhã, na segunda-feira, nós vamos alugar os andames para colocar aqui em cima, para fazer o posicionamento do data show e depois fazer a junção dos 2 para fazer uma tela panorâmica. Tá bom, gente? Então é isso que nós estamos fazendo. Espero que até domingo na Santa Ceia de Páscoa, esteja pronto já para você poder ler as letras, fazer tudo direitinho. Tá bom, gente? Então, nós estamos preparando essa semana para Páscoa. E uma das coisas também que eu queria dividir com os irmãos é no sábado. Sábado vai ser, nós temos o culto de Páscoa e temos o culto do final do jejum de Daniel, que é sábado. Então, nós vamos fazer 12 horas de oração. Começa 7 da manhã e termina às 19 horas. Esse jejum de Daniel, ele já tem o seu envolvimento e a gente precisa fechar esse jejum de Daniel com chave de ouro. Então, na noite de sábado, nós vamos reunir todos que participaram do jejum de Daniel, tem uma surpresa para os irmãos, todos
que participaram. Nós vamos cantar praticamente 2 louvores. Espero que a banda esteja conosco, a gente fazer um louvor de júbilo e um louvor de adoração ao Senhor. Depois nós vamos ter uma palavra da parte de Deus e vamos partir para a ceia do Senhor, que vai ser no domingo, sabe? Então vai ser algo muito especial na nossa igreja, para a sua vida, para a nossa vida, a ceia de Páscoa. Eu vou pregar o que está por trás da cruz, sabe? A cruz está aqui, Jesus crucificado. O porquê que Deus fez isso? O que está por trás? Qual foi o plano por trás da cruz? A cruz é algo que se ergueu, Jesus foi crucificado e mostra algo para a gente. Agora, a história, por que por trás da cruz? Então, nós vamos estar pregando sobre esse assunto, nesse tempo tão especial que a gente está pregando, que a gente precisa viver além da borda. Amém, amados? Então, o que está além da cruz, né? Por trás da cruz, perdão, o que está por trás da cruz, nós vamos conversar sobre esse assunto. Então, se você quiser convidar alguém também para esse culto, convide, querido, convide um parente seu. Eu sei que esse final de semana tem sido assim muito difícil para alguns irmãos, né? Tem pessoas que já começou a sair do Rio de Janeiro hoje. Sabe o que é isso? Tem gente que está com muita grana, né? Graças a Deus, aqui nessa igreja só tem gente rica. Pessoas, pastor, eu não vou poder participar da Santa Ceia de Páscoa porque eu vou viajar. Eu saio na sexta, só volto na quinta-feira. Eu falei, que coisa linda, vai em paz, vai namorar, vai sair com a sua família. Eu falei para algumas pessoas assim, né? Mas eu não vou poder fazer. Uma que eu tenho um compromisso de manhã e de noite com os irmãos, que é a ceia de Páscoa. Eu gostaria muito que você viesse, chamasse alguém para esse evento, que é a ceia de Páscoa, que está muito bom e muito legal. Não sei se alguém está mexendo no som, que o som está virando, desvirando, virando, desvirando. Por favor, deixe do jeito que estava, que eu vou me alegrar mais. Se tiver alguém mexendo, se não tiver, fique tranquilo. Não mexe, deixe desse jeito, senão me aborreço muito com o som. O som para mim é uma tristeza. Porque nós mudamos aqui, então quando a gente muda a questão da acústica. Então até a gente achar aquilo que a gente precisa, demora um pouquinho mais. E eu gosto de me ouvir, e eu gosto de falar e ter uma qualidade de som, não é isso? Por isso que nós compramos esse som para isso. E quando eu falo e parece que eu estou vendendo pamonhas, não gosto, entendeu? Não gosto. Pamonhas quentinhas, não gosto, assim não dá para mim, então fica ruim. Então eu prefiro que acerte um pouco. Então, gente, está aí o compromisso que você tem no final dessa semana. Terça-feira nós temos oração, ela já falou, mas eu só estou firmando. Terça-feira nós temos oração pela família. Tem sido uma bênção, queridos, para as nossas vidas, as orações que nós temos feito para a família. Então, você é o nosso convidado. Sua igreja está mudando, né, o perfil de coisas aqui dentro, mas daqui a pouco está tudo no lugar, tudo cheiroso, tudo limpinho, para você participar com muito amor e com muita graça. Nós estamos fazendo todas as limpezas dos drenos, dos ar-condicionado. Por que nós estamos fazendo isso? Porque eles estão entupidos. Então, quando eles entopem, os canos eles enchem. Então, o rapaz vem com a sonda, entra por dentro aí dos canos aí, vê aonde está entupido, joga um jato de água com uma pressão muito forte. Eu vi isso acontecer. Querido, a gente não ia nem ligar os ar-condicionados hoje, sabia? Ontem eu estava entrando em parafusos ontem à noite. Nós saímos daqui quase 11 horas da noite, ontem à noite, abrindo isso aí. O técnico chegou, que é meu amigo, e falou assim, pastor, eu vou aí te atender porque o seu rosto, o seu semblante caiu. Falei, meu irmão, domingo à noite, com o calor que está, sem ar-condicionado, eu acho que os irmãos me matam, né? Eu acho que é melhor nem fazer culto, né? Porque eu acho que os irmãos vão me matar. Mas saímos daqui tarde, trabalhamos bastante ontem à noite, conseguimos colocar esse lado aqui, esse lado não está vazando mais, a água estava saindo lá na escada, pensa nisso, e ali no pé das pessoas que sentam ali do lado, porque estava muito entupido e soltou um cano, por estar entupido, soltou um cano lá de cima. Tu imagina ali por baixo acertar o cano lá em cima, mas conseguimos acertar, conseguimos consertar ontem. Eu saí daqui mais feliz, fui dormir. Quando eu caí na cama, eu acho que a Márcia nem me viu mais, caí e já dormi, né? De tanto sono. Acordei hoje cedo também, 5h30 da manhã, para estudar, para pregar. A gente está assim meio cansado, mas esse cansaço é com muita felicidade em saber que nós estamos fazendo a obra de Deus. Amém, amados? Nós temos algumas coisas ainda
para pagar de tudo isso que nós estamos fazendo. Nós íamos comprar um data show só, colocar aqui no meio, mas aí nós compramos 2. Por que nós compramos 2? Porque um foi doado, né, inteiro. Como nós já tínhamos quase a metade do outro, o que a gente fez? A gente pegou e comprou logo o outro. A gente precisa de 2, compramos logo o outro. Então, a gente ainda tem para pagar ainda para frente R$ 2.500, mas não é nada em cima daquilo que a gente já comprou. Se você quiser doar, fique à vontade. Se você não quiser doar, a campanha continua lá no nosso oficial, né? Vou falar hoje à noite, a campanha continua. Seu R$10, seu R$50, seu R$100, vai juntar e no final do mês, porque eu não dividi, eu falei assim, eu vou pagar isso tudo no final do mês, não desse mês, do mês que vai entrar, entendeu? Não, eu comprei dia 15, então é 15 do outro mês que vai vencer. Eu não quis dividir, eu quis pagar logo tudo para a gente terminar isso aí e viver em paz. Amém, amados? Então, está lá, se você quiser participar, participe. E eu quero agradecer as pessoas que participaram, as pessoas que deram, né? As pessoas que deram. Eu achei uma coisa muito legal, que teve uma irmã aqui da igreja que me ligou, pastor, vou esperar meu esposo chegar para ver o que a gente vai fazer. Eu falei para ela assim, fique tranquilo que seu esposo já fez. Ela disse, graças a Deus, o pensamento é igual, amém? Bateu aqui, bateu lá, uma só carne. Fico feliz por isso. Deus abençoe a família e as outras pessoas também que ajudaram, amém? Temos algumas pessoas que nos visitam. Anderson, cadê o Anderson? Anderson, olá, és tu, Anderson? Deus abençoe. E também tem a Lívia e filho, o filho está aí? A filha é uma jovem, né? Deus abençoe a vida de vocês. Continue de pé, por gentileza. Tem Rayane ou Railane? Oi? Kailane, perdão, Kailane, agora eu acertei, não é isso? Tem a Maria, quem é a Maria? É Kailane e Vitória ou Kailane e Vitória? Kailane e Vitória? Isso. Maria, quem é a Maria? É a filha também, não é isso? Amém. Queria que a igreja desse um aplauso a Jesus. Você que está próximo, dê um abraço. Fique bem à vontade, Deus abençoe sua vida. Eu sou o pastor Ney Teodoro, essa igreja é ligada ao Conselho de Bispos das Igrejas de Nova Vida do Brasil. Sempre repito isso, não sou o dono da igreja, isso aqui não é meu, isso aqui é da Nova Vida. Se eu morrer, outro entra. E se eu não aguentar, outro vai entrar também. Então, fique à vontade, que você está investindo num solo maravilhoso para a sua vida. Deus abençoe, muito obrigado por ter vindo, rica e abundantemente, Deus abençoe sua vida. Queridos, agora nós vamos falar sobre dinheiro, né? Sobre dízimo, sobre oferta. E a palavra de Deus, eu repito mais uma vez, vai dizer em Malaquias 3,10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, preste atenção, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Entenda? Então, nesse momento da oferta e do dízimo, Deus nos dá uma oportunidade poderosa de quê? De prová-lo, sabe? O que ele diz? Sim, o próprio Deus vai dizer assim, fazei prova de mim. Ele está dizendo, confie em mim, me coloque em primeiro lugar e veja o que eu sou capaz de fazer. Entenda? Veja o que eu sou capaz de fazer. Então, dízimo não é apenas um valor, dízimo é uma chave espiritual, e toda vez que você entrega, você está dizendo alguma coisa. Sabe o que você está dizendo? Senhor, a minha confiança está em Ti, quando eu entrego. Então, oferta é o seu reconhecimento, é o seu louvor com atitude. Oferta é o quê? O seu louvor com atitude. Então, quando você oferta, a sua oferta diz também alguma coisa. O que a sua oferta diz? Sou grato pelo que já recebi e confio no que ainda virá. Você entende? Sou grato pelo que eu recebi e confio no que ainda virá. Então, imagine que a sua vida financeira é um campo. Já imaginou? Um campo. E se você não plantar, você não pode esperar nada, você não pode colher. Mas se você plantar em terra fértil, quando você planta na casa de Deus, você está semeando num solo onde o céu mesmo é o agricultor, o próprio céu é o agricultor. Então, e ele promete que vai chover bênçãos sobre as suas sementes. Então,
queridos, não retenha o que é de Deus. Entregue com fé, sabe? Ofereça com alegria, porque aquele que nunca falhou está pronto para fazer muito mais do que pedimos e muito mais do que pensamos. Amém? Tenha um coração grato em Deus e Deus vai te abençoar muito. Você crê assim? Diga amém. Você que separou o seu envelope, aí na frente tem um envelope, você que separou, pegue o seu envelope e abençoe a casa de Deus. Fique de pé para a gente orar o nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode fazer isso? Vamos orar? Diácono Felipe. Amém, queridos? Amém, amados? Vamos lá. O decreto para esse mês de abril é vivendo além da borda. É romper com os limites que te cercam. Repita comigo. É romper com os limites que te cercam. Ficou fraco, vamos lá? É romper com os limites que te cercam. Nós estamos usando como base Isaías 54, 2. Esse é o nosso pano de fundo aqui na nossa temática. Mas hoje, no quinto dia, ou na sequência de mensagem, a quinta mensagem, nós vamos falar sobre a terra largada produz colheita abundante. Repita comigo, a terra largada produz colheita abundante. Se você tem a sua Bíblia, abre aí, por favor, em Levíticos 26, versículo 9, versículo 10. Nós não temos data show, então você vai ter que abrir sua Bíblia ou no seu smartphone aí, nesse momento. Vai dizer:
Levítico vai dizer: porque olharei para vós e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco, e comereis o velho da colheita anterior. E para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Amém, queridos? Curve sua cabeça, por gentileza. Nosso Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, que já é algo extraordinário para as nossas vidas. Te peço que essa pessoa que vos fala nesse altar, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito. Que Tu tires todo o cansaço, que Tu tires, ó Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, da minha própria vida hoje, e que Tu possa se apossar do meu coração, do meu corpo, que eu não venha falar com os meus lábios próprios, mas que a minha boca seja a Tua boca, para abençoar a vida dos Teus filhos hoje à noite. Eu Te peço isso e oro que Teu Espírito Santo sente ao lado agora de cada companheiro nesse momento que está sentado aqui, que cada líder, que cada um aqui nesta manhã, que cada companheiro de caminhada seja agora abençoado pela presença do Teu Espírito, que vai falar aos corações. Eu te oro em Cristo Jesus. Digam todos um amém bem forte. Amém. Depois de decretos proféticos que nós pregamos, rompimentos espirituais, nós falamos sobre isso, vigilâncias contra retrocessos e posse da terra largada, nós falamos sobre esses 4 passos. Chegamos ao 5º passo. Chegamos à estação mais esperada, é a da colheita abundante. Repita comigo: colheita abundante. Então, a terra que Deus prometeu, ela não é estéril. A terra que Deus prometeu, ela é fértil, ela é abençoada, pronta para multiplicar aquilo que foi plantado com fé. Então, Deus te deu um lugar, e esse lugar é fértil, é abundante. O que você plantar com fé vai nascer, você vai colher. Posso ouvir o amém? Amém. Então, a promessa de Levítico não é só para Israel lá no deserto, não é só para o povo de Israel lá no deserto, é uma chave espiritual para todos aqueles que caminham em aliança com Deus. Entenda isso, não é só para o povo de Israel, é para mim, é para você. Você está aliançado com Deus, as bênçãos é também para a sua vida. Então o texto, ele vai revelar, irmãos, um tempo de tamanha fartura, que o novo chega antes mesmo de terminar o antigo. Isso me enche. O novo vai chegar, as novas bênçãos vão chegar antes de terminar o antigo. Então isso é um sinal que o meu celeiro, o teu celeiro vai transbordar. Eu profetizo, o teu celeiro vai transbordar. Repita comigo: o meu celeiro vai transbordar. Não apenas de provisão. Deus não nos amplia apenas para caber mais coisas. Deus vai me dar, vai ampliar meu território só para me dar mais coisas. Não, Deus não faz isso. Ele amplia para que o reino se manifeste através da nossa produtividade. Ele amplia para que o reino cresça através da minha produtividade. Então, a terra alargada é território onde milagres se tornam rotinas. Isso me chama a atenção. Aonde Deus amplia, o território que Deus ampliou, milagre é rotineiro. Milagre acontece hoje, acontece amanhã, acontece depois da manhã, os milagres acontecem todos os dias. Eu tenho rotina de milagres na minha vida. Quem quer viver assim, diga amém. Então, e onde colhemos mais do que conseguimos consumir. Deus é assim, colhemos mais do que conseguimos consumir. Então, esse é o tempo que estamos vivendo, o tempo da colheita sobrenatural. Nesse mês de abril, você vai colher o sobrenatural de Deus. Uma frase que me chama a minha atenção é essa: toda terra alargada, quando regada com obediência, se transforma em um campo de milagres. Vamos lá. A terra alargada de Deus não é apenas um lugar de passagem.
Ah, Deus alargou minha terra, então vou passar por ela. Não, não é só passagem, mas é um território fértil para uma colheita sobrenatural, como eu disse, abundante e contínuo. Quem planta com fé, colhe com honra. Quem planta com fé, colhe com honra. Primeiro ponto, a colheita abundante é o resultado da sua obediência. Repita comigo, a colheita abundante é o resultado da minha obediência. Frutificação no reino. Frutificação no reino não é sorte. Frutificação no reino é consequência. Entenda isso. Frutificação no reino é consequência. Então o texto ele vai declarar para mim e para você. Ele vai dizer assim: vos farei frutificar e vos multiplicarei. Eu vou te fazer frutificar, dei fruto. Agora, o que eu vou fazer mais? Eu multiplicarei. Quem quer multiplicações de bênção aqui na sua vida, diga amém. De saúde, diga glória a Deus. Quem quer saúde para trabalhar, para viver, para desfrutar do melhor da vida, diga amém. Levante suas mãos. Eu declaro saúde sobre a sua vida. Eu declaro prosperidade de bens sobre a sua vida. Você não vai pedir emprestado, você vai dar emprestado. Você pode aplaudir a Deus por isso? Agora, a gente pensa que a multiplicação, o frutificar, acontece em qualquer solo. Não. O multiplicar, a frutificação, só acontece no solo da obediência. No solo de uma pessoa que obedece ao Senhor. Quantos hoje estão em casa? Ou estão vendo o culto, ou estão vendo um programa, ou estão em outras igrejas, procurando uma solução. Mas muitos quantos estão passeando por aí? A obediência, querido, é uma coisa extraordinária. Você tem um culto de louvor e adoração a Deus, amém? Você tem que priorizar este culto. Isso é obediência. Aí as bênçãos virão sobre a sua vida. Então o obediente é aquele que planta, mesmo quando o clima é desfavorável. Muitas das vezes está desfavorável de você vir adorar o Senhor. Muitas das vezes o clima está desfavorável, está chovendo. Muitas das vezes a terra está fértil, é esse o momento. Você não comparece, você não semeia, você não joga a sua semente. Sabe por que a vida não anda e as coisas não saem do lugar? Alguém tem que te dar um empurrão. É por falta de compromisso. Você não está tendo mais o compromisso que deveria de ter com o reino e contigo mesmo. Então, ele semeia, nós semeiamos, não é porque vemos, mas eu semeio, eu venho à igreja porque eu creio naquele que me enviou. Eu creio naquele que está me sustentando até o dia de hoje. É por isso que eu entro nesse lugar todos os dias para adorar e bendizer o nome do Senhor. Vamos lá. Obediência é a semente invisível que produz uma colheita visível. Obediência é a semente visível que produz uma colheita, uma semente invisível que produz uma colheita visível. Entenda isso. O que Deus promete, amados, é mais do que retorno. Vou repetir mais uma vez. O que Deus promete é mais do que retorno. Sabe o que Deus está prometendo para a gente? Multiplicação. Hoje Deus está derramando na sua vida uma unção de multiplicação. Tudo vai ser multiplicado na sua vida. Mas a multiplicação tem endereço certo. A multiplicação tem uma razão. A multiplicação tem um endereço que vai fazer com que o que você tem em suas mãos multiplique cada vez mais. Diga um amém, por gentileza. O que nós plantamos em obediência hoje será a colheita para a sua casa amanhã. Você vê a igreja, sim ou não? Você está pegando colheita para a sua casa amanhã. A sua semana será a melhor semana que você já viveu na tua vida. Diga um amém, queridos.
Sua semana será a melhor semana que você já viveu na sua vida. Eu profetizo, eu declaro sobre a sua vida nesta noite. Por quê? Estou profetizando isso pela sua obediência de sair e vir, independente das circunstâncias. Você veio, você está participando, então a obediência é a semente que Deus mais rega com o seu favor. É a obediência. Eu falo na obediência, agora a gente entra numa linha muito importante, que é a aliança. A aliança que Deus tem. A aliança de Deus é o solo da sua colheita. Entenda comigo, Deus diz, na sua palavra, confirmarei a minha aliança convosco. Ele diz, eu confirmarei a minha aliança contigo. Ele te deu a terra, você jogou a semente, agora ele desce e vai dizer assim, agora nós vamos nos aliançar. Te dei a semente, te dei tudo, agora você vai fazer uma aliança comigo. Eu quero essa parte. Eu preciso dessa parte. E essa parte vai multiplicar cada vez mais na sua vida. Então, quando eu tenho aliança, eu obedeço. Quando eu obedeço, eu me alianço. Eu tenho aliança com a minha esposa. Amém? Na minha aliança eu trago o meu nome ou o nome dela? O nome dela. Quando você tem uma aliança com Deus, Deus tem o teu nome no céu e você tem o nome de Deus na terra. Ah, eu acho que você não entendeu, não. Quando você tem uma aliança com Deus, teu nome está no céu, o nome de Deus está na terra através da tua vida. As mãos do Senhor estão junto contigo, então a colheita é o resultado de quem anda com Deus. Quem anda com Deus, eu digo amém. Amém. Não apenas de quem ora a Ele. Tem gente que fala assim, eu oro ao Senhor, eu tenho 3 horas, 4 horas de oração, mas não é aliançado com Ele. Não é casado com Ele. Sabe, eu vou à igreja todos os dias, pastor, eu vou na igreja tal, eu faço corrente em tal lugar, mas eu não tenho aliança com Ele, eu sou um consumidor só. Não, você tem que se aliançar com o Pai, entender que Ele é o teu Deus, e você é filho dEle, e a sua família pertence ao Senhor, diga amém. Amém. Agora, eu tenho aliança com Deus em que situação, pastor? O mundo está passando por uma crise. Então, quando está passando por crise, eu vou me desaliançar. Ou quando eu estou bem, eu vou me desaliançar. Não. Não importa se o mundo vive em crise. Quem vive em aliança com Deus, vive em milagres. Quem tem aliança com Deus, vive de milagres. Você conhece a história de José? José prosperou no Egito, porque ele tinha uma aliança com Deus. Daniel prosperou na Babilônia, porque tinha aliança com Deus. Você vai prosperar nesta terra que Deus alargou, porque Deus não falha com aliançados. Deus não falha com aliançados. Entenda isso. Uma frase que me chama a atenção é essa: não negocie a sua aliança por colheita rápida. Repita isso para o seu irmão. Não negocie a sua aliança por colheita rápida. Quem anda com Deus sempre colherá no tempo certo. Você já viu aquela pessoa que diz assim, eu vou em tal lugar porque em tal lugar vai me dar o que eu preciso mais rápido? Sabe? Com Deus não se troca, querido. Ah, pastor, eu vim aqui hoje, vou entregar isso porque amanhã eu preciso do dobro daquilo que eu vou entregar. Não faça isso. Não negocie a sua aliança por colheitas rápidas. Não negocie. Quem anda com Deus vai colher no tempo certo. Tudo com Deus é no tempo certo, amém? Foi fecundada a criança nasce depois de 7, minha filha nasceu com 8 meses, e outros nascem com 9 meses, sim ou não? Então você tem que esperar o tempo. Você não tira uma criança ainda um feto. Você não tira uma criança ainda só com o coração batendo. Não. Você tem que esperar o tempo. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. A ansiedade de ver é muito forte. Sabe? Eu vou ser avô da Radassa. Então, qual é a ansiedade de ver o rosto? Dizer assim, parece com a mãe, parece com o pai. Você tem aquela ansiedade de ver.
mas você tem de esperar o tempo certo. Amém? Ninguém casa de um dia para o outro, tem que esperar o tempo certo. Organizar. Se você for no cartório, você der entrada nas papeladas, você tem que esperar o tempo certo. Você não casa no outro dia. Não é assim. Tudo tem um processo na nossa vida. Nós precisamos entender o processo na nossa vida. Muitas das vezes tem coisas que não dá certo na nossa vida porque não obedecemos o processo. Posso ouvir um amém? Amém. Difícil esses amém, né? Mas vamos lá. Terceiro, a fidelidade a Deus garante o ciclo contínuo da bênção. Gostaria que você repetisse isso para você mesmo, mãozinha no coração. Diga: a fidelidade a Deus garante o ciclo contínuo da bênção na minha vida. Glórias a Deus. Tu pensas que Deus quer te dar uma bênção única? Não. Ele quer te colocar num ciclo contínuo de favor. Isso aqui me chamou a atenção. Eu falei para mim mesmo hoje: Deus, eu quero que tu me coloques num ciclo contínuo de favor. Em Deuteronômio 28, versículo 1 e 2, vou ler só um pedaço, está o segredo: se ouvires, virão sobre ti estas bênçãos. Se ouvires. Então, isso é um padrão de quem permanece fiel, porque ouve. A fidelidade, ela não gera aplausos humanos, mas ativa janelas celestiais. Sabe? Jesus estava onde? Na porta do templo, e vinham trazendo uma porção de coisa. Eu acho que aqueles ricos tinham aplausos humanos, mas quando a viúva entra com a moeda, o próprio Jesus lançou aquela viúva aos céus e disse: ela deu tudo. Porque Deus conhece o coração do homem. Deus sabe a inteireza do meu coração e do seu coração. Então, naquele momento, Jesus fez um estardalhaço, dizendo: essa deu tudo o que tinha. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Então, é um padrão de quem permanece fiel. A fidelidade não gera aplausos humanos, mas ativa janelas celestiais. Janelas, elas são abertas por dentro, não por fora. O que começa com uma semente se transforma em um campo. O que começa com uma semente se transforma em um campo. E o campo se transforma em celeiro. Coisa linda. Semente vai encher um campo. E esse campo se transforma em celeiro. Tudo que for produzido, tudo que for retirado, vai estar no celeiro. Querido, mantenha-se fiel. Quando parecer que nada está acontecendo, mantenha-se fiel. Eu quero dizer para os irmãos nesta noite que Deus já está regando a sua terra em silêncio. Vou repetir. Deus está regando a sua terra em silêncio. E o que é fidelidade, pastor? Fidelidade é o fertilizante secreto da colheita espiritual. Quem entendeu, diga amém. A sua fidelidade. Segundo ponto. A colheita é tão grande que ultrapassa estações. Vamos entender isso? O velho ainda é o suficiente quando o novo chega. O velho ainda é suficiente quando o novo chega. A palavra vai dizer que comereis o velho da colheita anterior. Quando você come o velho da colheita anterior, isso significa fartura. Você ainda tem guardado. Amém? É Deus dizendo: você não vai apenas ter coisas, as coisas vão sobrar nas suas mãos. Abra suas mãos. As coisas vão sobrar nas suas mãos.
você vai fazer a sua compra, você vai comprar tudo aquilo que você precisar para a sua vida e vai sobrar nas suas mãos. Você vai ter saúde, vai sobrar saúde nas suas mãos. Você vai ter paz e vai sobrar paz nas suas mãos. Quem se apropria disso, diga amém. Feche as suas mãos. É teu. Em nome de Jesus Cristo. Significa fartura. É Deus dizendo, você não vai apenas ter coisas, as coisas vão sobrar nas suas mãos. E o que é melhor, pastor? Enquanto você ainda estiver comendo o velho, o novo já está chegando. Hein? Sua fazenda está aqui. Você está comendo do velho ainda. Daqui a pouco, bate na sua porta. O novo está chegando. Então quer dizer que você não vai pedir. Você não vai precisar pedir nada a ninguém. Porque o novo está chegando. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. O novo está chegando. Isso rompe com as regras naturais do plano da colheita, do plantio e colheita. É o sobrenatural tomando conta do natural. É o sobrenatural tomando conta do natural. A gente espera acabar para o novo chegar, não. Enquanto o antigo não acaba, o novo já está chegando. O que é isso? Prosperidade. Diga amém. Prosperidade. Você faz a compra para sua casa, sim, mas não acaba. Você olha e ainda tem arroz, você olha e ainda tem feijão, você olha e ainda tem o óleo, você olha e ainda tem manteiga, você olha e ainda tem a mistura, você olha e tem tudo isso, ainda tem lá, e você chega com um carrinho novo. Não acabou o antigo, mas o novo está chegando. Prosperidade na sua vida, prosperidade no seu casamento. O novo de Deus está chegando na sua vida. Em nome de Jesus, diga amém. Agora, querido, Deus, Ele quer te surpreender todos os dias. A colheita de Deus não respeita relógio. Ela responde à fé. Eu estou dizendo, a colheita de Deus não tem tempo. A colheita que Deus vai te dar pode chegar agora, nesse momento, porque ela responde à sua fé. A colheita que você vai receber não é para o dia de amanhã, é o dia de hoje, porque Ele respeita a sua fé. A sua fé. Quando Ele disse para aquele homem, a sua fé te salvou. A sua fé fez um milagre na sua vida. A sua fé pode te prosperar hoje. A sua fé pode restaurar o seu casamento hoje. A sua fé pode fazer muito por você nesta noite. Depende da sua fé. Diga amém. Amém. Agora, Deus vai depositar um novo através da nossa fé. Diga um amém bem forte. Amém. Agora, o novo, ele exige o quê? Espaço. Tirareis fora o velho para dar lugar o novo. Tem gente, queridos, que tem até o arroz aqui dentro da despensa, tem o óleo aqui dentro da despensa, tem tudo. O novo está chegando, mas não tem coragem de tirar o antigo para dar para alguém. Não deixa o velho se juntar com o novo, não, querido, tire, porque o antigo que está lá dentro vai ser novo para outra pessoa. E está chegando o novo? Graças a Deus. Deixa eu pegar o antigo aqui. Pegar uma família, vem cá família, deixa eu te abençoar, tá aqui, ó. Porque o antigo é novo. Ele só é antigo porque está entrando no outro mês, você já venceu aquele mês, você já comeu aquele mês, sobrou daquele mês. Quem está me entendendo? Você pegar o antigo e abençoar alguém. Muitas das vezes não abençoamos. Misturamos o novo com o antigo e tá bom, vai sobrar mais no outro mês. Fique tranquilo, queridos. Pegue o antigo. Tire e dê lugar ao novo. Isso fala de transição. Deus só envia o novo quando Ele vê que você está disposto a abrir mão do velho. Muitas vezes o velho representa conforto. Representa conforto. Um conforto já conhecido por você, já foi testado. Isso é o antigo.
né? O novo ainda não foi testado, mas é novo. O novo traz surpresas, mas é novo. O novo influencia, é novo. Você vai ter novas influências. Quem está me entendendo, diga amém. Mas Deus quer que você e eu desocupe o celeiro pela fé, pois o que está chegando é melhor e maior. Entenda? O que está chegando é melhor e maior. Tem uma pessoa que disse para mim assim: pastor, eu comprei uma geladeira que nem passou na porta, eu tive que quebrar a porta. Eu falei: boba foi você. Se você precisava de uma geladeira que é mais de 1 metro, você faria a sua porta de entrada com mais de 1 metro. Você quer bênção na sua vida? Querido, eu entrei numa casa esses dias que a porta era 1,5 metros. Eu já estou pensando em botar uma porta 1,5 metros lá na minha favela, na minha casa. Tem que profetizar, aqui vai passar coisas grandes. Amém? Aqui vai passar coisas grandes, então vou alargar minha porta. Minha porta tem 80, vou passar para 1,20 metros. Meu irmão, 1,20 metros vai passar tudo. Não vai, eu não vou quebrar nada, vai passar tudo. Amém? Essa geladeira, pastor, ficou quase 1 semana do lado de fora. Eu tive que cobrir com plástico, fazer uma porção de coisas. Por quê, irmã? Porque a porta era pequena. Ué, que isso? Querido, abre essa porta. Quantos querem bênção? Abre essa porta. Que eu estou dizendo, quer bênção? Abra a sua mão. É isso que eu estou dizendo. Quer bênção? Abra a sua mão. Dê primeiro para as bênçãos chegarem. Dê. Abençoe. E as bênçãos vão vir. Mas Deus quer que você desocupe o celeiro pela fé, pois o que está chegando é maior e melhor. Não resista à mudança. Tem gente que não gosta de mudar, né? Não resista à mudança. Mulher, mude o seu cabelo mesmo. E peça ao seu marido. Não tenha vergonha. Eu quero mudar, mas eu preciso de dinheiro. Ele diz: não tenho, mas tu vai achar. Tu vais. Esse mês nós vamos estreitar tudo, vamos diminuir tudo, vai sobrar esse mês. E o que sobrar vai vir para minha mão, marido. Oh, aleluia, glória a Deus. Amém? Mude. Crie oportunidades para você mesmo. Amém, queridos? Ah, pastor, eu tomo café todos os dias dentro de casa, a partir de hoje você vai tomar no quintal. Faz uma mesa lá. Vou tomar café fora. Fora de dentro de casa. Agora eu vou tomar lá do lado de fora. Sabe? Trazer o novo à existência da nossa casa. Isso é prioridade. Todos os dias. Diga amém. Fale com o seu irmão que está ao seu lado. Quem se apega ao velho perde o direito de viver o novo. É verdade ou não é verdade? Hein, gente? É verdade. A sua colheita alimenta outros. O Salmo 126 diz assim no versículo 6: aquele que leva a preciosa semente voltará com alegria. Mas ele não volta sozinho, ele carrega seus feixes. E isso mostra que a colheita é coletiva. Deus vai te abençoar. Quem quer essa bênção? Mas vai usar a sua colheita para abençoar outros também. A sua abundância será o testemunho vivo do poder de Deus para quem te enviou a semente com lágrimas. Sabe? Enviou a semente com lágrimas. Queridos, sabe o que eu quero dizer para os irmãos? Semente não foi feita para comer. Semente foi feita para semear. Deus te deu a semente. Você semeia. Dessas sementes vai nascer árvores. E dessas árvores vão dar frutos. E dentro desses frutos tem tudo que você der a Deus como semente vai voltar para você como árvore, fruto, e a semente vai ser devolvida. Vai voltar para suas mãos. Quem está entendendo esse processo de sair da borda com prosperidade? Diga amém, por gentileza. Quem está entendendo?
Então a colheita de Deus é tão abundante que transborda para transformar destino. Sabe, destinos. Então a sua colheita, a sua semente hoje jogada na terra, né, vai transformar destinos. Tanto o seu destino, como eu boto plural, destinos. Destino do seu filho, da sua filha e assim sucessivamente. O que cai sobre mim hoje vai cair sobre você. Não, você não pegou. O que cair sobre a minha vida hoje, como autoridade, hoje, nesta noite, sobre a sua vida, vai cair sobre a sua vida hoje. A colheita de Deus é tão abundante que transborda para transformar destino. A colheita na terra alargada exige boa administração. Chegamos aonde? No final, né? Esta mensagem. Administração. A colheita na terra alargada exige administração. Armazenar e cuidar das coisas com a visão espiritual. Eu não digo se apegar, eu digo aqui para você administrar aquilo que Deus colocou em suas mãos. Gênesis 41, 48 e 49 mostra José armazenando durante a fartura. Tem gente, queridos, quando tem muito, joga pela janela, não sabe administrar aquilo que Deus te deu. Você precisa saber administrar o seu casamento. Precisamos saber administrar filhos, sabe? Tem gente que diz assim, eu tenho, vou dar. Tudo que eu não tive, eu vou dar para o meu filho. É errado? Não. Mas dê com consciência. Conscientizando o seu filho aquilo que você está fazendo. Mostrando a dificuldade. Isso é administração. Digo para os irmãos nesta noite, Deus não multiplica desperdício. Não multiplica desperdício. Uma das coisas que eu odeio na vida é quando eu vou almoçar com alguém e alguém diz assim, o chique é deixar um pouquinho dentro do prato. Não é chique. Se chama desperdício. Pastor, o chique é deixar um pouquinho dentro do prato. Isso se chama desperdício. Se você for um bom administrador, Deus aumentará a sua capacidade de colher ainda mais. Eu como o que eu quero comer. Eu como eu vou me saciar com uma gota pequenininha ainda de querer mais. Me preparando para o próximo, porque o próximo será melhor do que o primeiro. Eu quero dizer para você que o próximo do que você comeu hoje vai ser melhor do que o primeiro. Próximo. Então eu tenho que me saciar entendendo que vai vir outro melhor. Sem desperdício. Quem está me entendendo? Você já passou num shopping desse da vida? Você olha a quantidade de comida que sobra, que as pessoas deixam no prato, que dava para alimentar um outro grupo quase igual àquele que esteve o dia todo naquele shopping. Você vai dizer, pastor, como é que você sabe disso? Sim, sei. Sabe por que eu sei? Eu trabalhei 6 anos no antigo Porcão. Quem conheceu o antigo Porcão aqui? Churrascaria Porcão. Trabalhei 6 anos ali, na parte da noite. Eles começavam a abrir para o almoço e continuava até o final. E quando nós saíamos daquele lugar, íamos nos fundos do Porcão. Eu trabalhei no Porcão da Barra e trabalhei no Porcão da Ilha do Governador, que hoje é Mocelim. 6 anos. Quando eu vi a quantidade de comida que era jogada fora. Que desperdício muito grande de pessoas que deixavam. E no final, a administração do Porcão da Barra não deixava a carne que está dentro da churrasqueira voltar no outro dia. Era tudo jogado fora. E a administração dizia assim,
jogue litros e litros de criolina dentro dessa comida. Eu não entendi aquilo. Eu falei, por que que eles não dão? Por que que eles não dão? O administrador disse, a gente até fazia isso, mas nós fomos processados, porque um dia a comida que nós demos fez mal a alguém. Nem ajudar muitas das vezes a gente pode, porque nos processam. O desperdício. Mas o que me chamou mais atenção era o que as pessoas deixavam nos pratos. Sabe? As pessoas deixavam salmão. Quando eu olhava um salmão inteiro, sabe? As pessoas deixavam assim coisas, gente, que lá vendia postas de bacalhau do Porto, caríssimo, sabe? Que era fora do ambiente que você pagava para comer à vontade. As pessoas deixavam. Uma vez eu estava lá, quem estava fazendo a propaganda do porcão era o Renato Gaúcho. Quem lembra disso? Gente, ele levou tanta gente e era um espaço reservado para ele. Ele foi o último na noite, quantitativo de comida jogada fora, desperdício, como aquilo que você vai saciar, se saciar. Esse tempo que Deus está multiplicando na nossa vida, use o tempo que estamos vivendo, que é o tempo da multiplicação, use esse tempo para preparar o que virá depois. Guardar, administrar, não viva só o agora, vamos planejar o depois. Quem está me entendendo? O que você faz com a colheita de hoje, determina a sobrevivência de amanhã. Vou repetir, o que você faz com a colheita de hoje, determina a sobrevivência do amanhã. Quem administra o presente com sabedoria, garante o futuro com paz. 2 Coríntios 9:10 vai dizer, multiplicará a vossa sementeira. Deus multiplica o que é semeado. Deus não multiplica o que é guardado. Mesmo na colheita, continue semeando. Você colheu, sim ou não? As árvores cresceram, você colheu os frutos, sim ou não? Você comeu dos frutos, as sementes foram devolvidas, sim ou não? Pega as sementes que foram devolvidas, semeie de novo. Eu estou dizendo para os irmãos, não pare. O campo não se esgota. O campo não se esgota enquanto está cheio. Ele só se esgota quando deixa de ser cultivado. Aí ele se esgota. A generosidade é o motor que mantém a colheita fluindo. É a generosidade. Use a sua colheita para abençoar. Quanto mais você reparte, mais Deus deposita. A mão que entrega nunca ficará vazia. A mão que entrega. Provérbios 3, 9. Provérbios 3, capítulo 3, versículo 9. No versículo 10, tem um pedacinho que eu gosto. Honra o Senhor com os teus bens. A colheita, ela não deve gerar orgulho, mas a colheita gera adoração. Quando eu entrego uma cesta básica, quando eu abençoo a vida de alguém, quando eu trago meu dízimo aqui na frente, sabe, é um orgulho, mas um orgulho de adoração. Eu estou adorando, reconhecendo o doador antes de desfrutar do dom. Eu estou adorando a Deus antes de desfrutar do dom. Antes de você desfrutar de tudo isso, você adora ao Senhor, você entrega ao Senhor antes de você desfrutar de um bom culto. O que você entrega com honra, Deus multiplica com graça. Isso me chama a minha atenção. Antes de gastar a sua colheita, entregue o primeiro fruto a Deus com alegria. Essa frase nasceu através de uma pessoa essa semana que me ligou e disse para mim, pastor,
eu arrumei um emprego e eu vou entregar o meu primeiro salário para o Senhor. Antes de gastar a sua colheita, entregue o primeiro fruto a Deus com alegria. Essa pessoa nem entregou o primeiro fruto, que seria um pedaço. Ele entregou o fruto inteiro. Uma frase que me chama a atenção: quem honra o Senhor com o fruto, nunca fica sem semente. Vou repetir: quem honra o Senhor com fruto, nunca fica sem semente. João 4,36 vai dizer: o que ceifa ajunta fruto para a vida eterna. Há uma colheita maior do que bênçãos terrenas. É a salvação da sua alma. Jesus plantou a semente da vida com lágrimas, sabe aonde? Na cruz. Jesus. E hoje Ele te convida a receber o fruto da salvação. Ele semeou com dor para que você colhesse com vida. Quando eu me entrego a Cristo, eu entro para um campo da eternidade. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, esse é o momento de você se tornar parte da colheita do eterno. Você pode dizer a você mesmo: Senhor Jesus, eu recebo a tua salvação e te confesso como meu único Senhor e Salvador. Você pode dizer isso hoje. E hoje Ele está aqui, vivendo além da borda. Você quer colher? Semeie. Quem quer colher aqui? Tem de semear. Se você não semear, você não vai colher. Amém? Que Deus te abençoe nesse tempo. Que Deus te abençoe nessa hora. Que essa mensagem, ela tenha adentrado no seu coração. E que ela entre como uma semente. Para que amanhã você já possa entender que está crescendo alguma coisa. Está gerando alguma coisa. Que Deus te abençoe. Rica e abundantemente. Vamos ficar de pé. O velho ainda está sobrando? E Deus já está mandando o novo. Não retenha, não tema, não retroceda. Viva o tempo da colheita. Viva uma colheita sobrenatural. Se o campo for fielmente semeado, o céu agora grita. Entenda essa última frase. Se o campo foi fielmente semeado, repita comigo: se o campo foi fielmente semeado, o céu agora vai gritar: colhe! O céu vai gritar: colhe! Você vai colher em Cristo Jesus. Amém? Se o sol se pôr e a noite, essa é a música. Se o céu se pôr. Coloque para mim, Machado. Se o céu se pôr, sol, noite chegar, tu és. Coloque para mim, Machado. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz
meu louvor. Se o céu se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção, e o meu louvor. Levante suas mãos e diga aleluia. Aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção, e o meu louvor. Pai, eu oro por minha vida, eu oro pelos teus filhos que saíram de casa e vieram aqui e estão vivendo esse tema além da borda. E hoje nós falamos sobre colheita, nós falamos sobre semeadura. Que os teus filhos saiam daqui vivendo além da borda. Nossas estacas já foram esticadas com as cordas, fincadas no chão. A lona já foi posta, o campo já está aí, e hoje nós lançamos a nossa semente através de palavra profética, e acreditamos que tudo vai dar certo para a gente, tudo vai dar certo para você, e eu creio e eu acredito que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu oro por sua vida em nome de Jesus. Digam todos amém. Digam glória a Deus. E aplauda os céus bem forte. Aleluias!
Glórias a Deus. Vamos para casa, irmãos? Pega suas mãos aos céus, que o amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e para todo sempre. E que Deus nos abençoe. Rica! Aplauda Jesus!